Olá, pessoal. Vamos responder aqui as questões da prova, né? E aqui eu estou apresentando a primeira questão da prova de cálculo 2, aplicada na segunda unidade do semestre 2023.1. A questão pede, né, que para considerar a função g de x, que foi definida como sendo g de x igual a integral no intervalo de 0 a x ao quadrado da raiz cúbica de t mais 1 dt. E aí ele pede para determinar a derivada da função g, né? Então, isso daqui nos remete à primeira parte do teorema fundamental do cálculo, né? Sendo que no teorema fundamental do cálculo, lá na primeira parte, ele define a função g de x no intervalo de 0 a x, né? E aqui ele está de 0 a x ao quadrado. Bom, então isso quer dizer o seguinte, que se tivesse uma função f, né, definida, né, vou chamar aqui de f de x, definida como sendo a integral de 0 a x da raiz cúbica de t mais 1 dt, né? Pela primeira parte do teorema fundamental do cálculo, isso quer dizer que a derivada da função f de x seria apenas o integrando, né? Ou seja, seria a raiz cúbica de x mais 1. Né? Nesse caso, no lugar do t, eu vou pôr o x, né? E aí ele ficaria desta forma. Só que, como ele está indo no intervalo de 0 a x ao quadrado, então é como se a função g ela tivesse sendo definida como sendo uma função composta, né? Ou seja, seria a função f de x ao quadrado, né? Que aí dessa forma ficaria integral de 0, no lugar desse x ficaria o x ao quadrado, o resto continua, né? Raiz cúbica de t mais 1 dt. Então, dessa forma, encontrar a integral da função g de x seria encontrar a integral da função f de x ao quadrado, né? Então, aqui nos remeteria o quê? A regra da cadeia, né? Então, só para a gente recordar o que é a regra da cadeia, tá certo? Digamos que eu queira aqui a derivada, né, em relação a x, de uma função f de g de x. Estou botando aqui g, né? Poderia ser, no lugar do f, vamos botar um h, tá bom? Para não ficar muita confusão. Então, ficaria o f de h de x. Então, essa derivada vai ser quem? Vai ser a derivada da função f em h de x, sim, vezes a derivada da função h de x. Tá? Ficaria assim. Nesse caso aqui, essa função h de x, ele vai ser o x ao quadrado, tá certo? Então, quer dizer que vai ser o f' do x ao quadrado vezes a derivada do x ao quadrado, tá bom? Então, vejamos aqui, vai ficar g' de x, ele vai ser o f' do x ao quadrado vezes a derivada em relação a x, né, do x ao quadrado. Assim, vamos escrever assim. Então, quem é o f'? O f' é a raiz cúbica de x mais 1. Como eu quero o f' de x ao quadrado, então no lugar desse x vou botar o x ao quadrado. Então fica a raiz cúbica de x ao quadrado mais 1 vezes a derivada do x ao quadrado. Aí a derivada do x ao quadrado a gente sabe que esse expoente vem multiplicando vezes, e aí agora a gente só subtrai uma unidade do expoente, né? E ficaria, nesse caso aqui, esse expoente 1, né? Ficaria 2 menos 1. Mas aí vamos deixar só o x, tá bom? Então, reorganizando aqui, tá bom? Temos que a derivada da função g, né? Ele vai ficar 2x vezes a raiz cúbica de x ao quadrado mais 1. Desta forma aqui. Pronto. Então, dessa maneira, a gente encontra aqui a solução que o problema estava pedindo.
Agora, olhando a segunda questão, então vejamos aqui o que que acontece, né? Calcule a integral de x ao cubo menos x elevado a menos 1 dx, né? Nesse caso aqui, a gente só aplica propriedades da integral, né? Nesse caso aqui, a gente vai encontrar uma integral definida. Então, ela vai ficar da seguinte forma, né? Integral de x ao cubo, só reescrevendo, né? Menos x elevado a menos 1 dx, colocando assim, né? Aí aplicando as propriedades fica integral de x ao cubo dx menos a integral de x elevado a menos 1, x elevado a menos 1 é 1 sobre x dx, e agora é só resolver isso daqui, tá bom? Então, resolvendo isso daqui, nós temos que a integral de x ao cubo dx, ela vai ficar x elevado a 3 mais 1, assim, sobre esse novo expoente, 3 mais 1, menos a integral de 1 sobre x. Se vocês olharem a tabela lá de derivadas, né, vocês vão ver que a derivada do ln de x é exatamente 1 sobre x. Então, isso aqui vai ficar menos o ln de x, né, mais uma constante c. Então, resolvendo só essa parte aqui, essa soma, né, aí vai ficar x elevado a 4 sobre 4 menos o ln de x, né, mais a constante c. Agora, é claro, considerando que o x vai assumir valores positivos, né? Aqui, no caso, a gente não definiu qual é o conjunto, né? O domínio da função, né? Mas se a gente considerar que x pertence ao conjunto dos reais, então a gente só coloca um módulo aqui, né? Bom, então fica o ln do módulo de x, tá bom? Terceira questão. Utilize o método da substituição para calcular a integral definida, né? E aí temos a integral no intervalo de 0 a π sobre 2 da função raiz de seno de x vezes o cosseno de x dx. E aqui ele já dá a dica, né? Para a gente utilizar o método da substituição, né? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, para aplicar o método da substituição, aí só para recordar, né? O método da substituição a gente aplica em funções que tem esta forma aqui, né? Seria uma função f de x, g de x, né? Vezes a derivada do g de x, assim, dx. Que aí, nesse caso aqui, o que é que a gente faz? Nós chamamos essa função aqui, né? G de x de u, ok? E aí, quando a gente deriva, a derivada do u vai ser exatamente, né, o du, que é o g' de x dx, tá ok? Fica assim. Então, quando a gente faz essa substituição, a função fica dessa forma, né? Integral do f de u du, né? Então, a gente muda a variável nesse caso. Sendo que aqui nós temos um intervalo, né? Já que é uma integral definida, né? Então, se a gente pensar nesse intervalo aqui, que vai de A até B, né? Então, se eu chamo essa função g de u, então o que é que eu vou fazer na hora que eu faço a mudança da variável, né? Aqui vai ficar, então, o g de A, tá bom? E aqui vai ficar o g de B. Vai ficar assim, dessa forma, quando a gente faz a mudança, tá bom? Então, vamos ver como fica aqui. Nesse caso aqui, quando a gente olha para essa função, nós poderíamos pensar no seguinte, né? Quando a gente olha essa função, eu poderia dizer que a função f, ela é a função, né? O f de x, né? Ela vai ser a função raiz quadrada de x, nesse caso, e temos que a função g, ela vai ser a função seno de x, né? E aí dá certinho, por quê? Porque nesse caso, o g' de x, o g' de x, ele vai ser quem, né? Vai ser a derivada. A derivada do seno é exatamente o cosseno, né? Então, vai ficar o cosseno de x dx, tá bom? E aí, veja que dessa forma, nós vamos ter que o f, né?
o f de g de x, né? O f de g de x, ele vai ser exatamente a raiz quadrada do seno de x. Então, dessa forma, né? Se eu for substituir aqui nessa integral, né? Nós vamos ter, né, que a integral, né? Nesse caso aqui, ele vai de 0 a π sobre 2, né? 0 a π sobre 2, né? Π sobre 2. Do f de g de x vezes g' de x, né? dx. Ele fica exatamente a integral de 0 a π sobre 2 do o f de g, né? Vai ficar a raiz quadrada do seno de x, assim, vezes o cosseno de x dx, né? Ok? Entendido isso daí, tá bom? Então, eu vou só apagar isso daqui para a gente poder ter um espaço. Bom, então... Bom, eu aconselho, assim, se for necessário, vocês dão uma pausa no vídeo, volta um pouquinho e copia aquilo ali que eu coloquei, tá certo? Então, vamos resolver esse problema aqui. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar de u a função seno de x, ok? Consequentemente, o du, que é a derivada do u, ele vai ser o cosseno de x dx. Nesse caso aqui, como aqui já tem o cosseno de x dx aqui, né? Então, isso aqui fica claro. Aqui já fica sendo o meu du, né? du. E o seno de x aqui nesse caso, né? Deixa eu botar contra a cor. O seno de x aqui vai ser o meu u, né? Então, fazendo a devida substituição, né? Antes disso, né? Como eu tenho um intervalo, então tem o seguinte, que quando o x, né? Deixa eu apagar aqui. Quando o meu x for igual a zero, nós vamos ter que o u, que é exatamente o seno de x, vai ser o seno de zero, né? E o seno de zero nós sabemos que é zero, tá bom? Já quando o x for igual a π sobre 2, vamos botar assim, π sobre 2, implica dizer que o u ele vai ser o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 sabemos que é 1. Então, isso quer dizer que quando fizermos a substituição, o intervalo que antes era de 0 a π sobre 2 vai ser de 0 a 1. Tá ok? Então, escrevendo isso aqui embaixo, né, temos que a integral de 0 a π sobre 2, raiz quadrada do seno de x, vezes o cosseno de x dx. Aí agora nós vamos fazer a substituição, né? Vai ficar a integral. Aí, quando o x é zero, nós vemos aqui que o u também vai ser zero, né? Então fica zero. E o π sobre 2. Então, temos que quando o x é igual a π sobre 2, então o u vai ser 1. Então, o intervalo agora é de 0 a 1. Raiz quadrada de, no lugar do seno de x aqui, nós vamos colocar o u. E o cosseno de x dx, nós vamos ter o du. Bom? E agora é só resolver, tá? Então, se eu for colocar na forma de potência, nessa raiz quadrada de u, fica u elevado a 1 meio de du. E aí, resolvendo agora, vai ficar u elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Mais, né? Não, aí aqui vai ficar variando de 0 até 1. Ok? E aí, vindo aqui para baixo, bom, 1 meio mais 1 dá 3 meios, né? Então, fica u elevado a 3 meios. E aqui também vai ficar 3 meios, né? Mas como é u sobre 3 meios, então a gente sabe que é só inverter isso aqui, né? Então, 3 meios vai ficar 2 terços, né? Então, fica 2 terços variando de 0 a 1. E agora,
é só agora resolver, né? Vai ficar 2 terços vezes, aí só a variável, né? Vai ficar 1 elevado a 3 meios menos 0 elevado a 3 meios, ok? Bom, 1 elevado a 3 meios é 1 e 0 elevado a 3 meios é 0, né? Então vai ficar 3 meios vezes 0 menos 1, opa, 0 menos 1 não, desculpem, é 1 menos 0, né? 1 menos 0, que dá 1, né? Isso aqui vai dar 1, e 1 vezes 3 meios é o próprio 3 meios, tá bom? Aqui, pronto. E aí, dessa forma, a gente resolve essa integral definida utilizando o método da substituição. Bom, continuando, vamos dar uma olhada agora na questão 4, né? Calcule a área da região limitada pelas curvas f de x ao quadrado e g de x igual a 8 menos x ao quadrado, né? Então, para resolver isso aqui, vamos dar uma olhada aqui com auxílio do GeoGebra, né? Para facilitar aqui a visualização, tá certo? Então, vou digitar aqui a curva f de x, f de x, que é igual a x ao quadrado, ok? Essa aqui é a curva f, e a curva g de x, né? G de x igual a 8 menos x ao quadrado, né? Aqui, pronto. Então, deixa eu só apagar aqui, fechar isso aqui. Bom, então essa é a curva, né? Então, vermelha é 8 menos x e a verde é a f de x, né? F de x, né? Que é x ao quadrado, ok? Então, a região que nós estamos observando é exatamente essa daqui, né? Que é que tá entre eles, né? Deixa eu riscar aqui, né? Essa região aqui. Então, aí vejam que essa região, vou botar aqui outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Então, essa região aqui, né, que nós estamos vendo aqui, ela está limitada exatamente aqui, ó, né? E tem esses dois pontos de intersecção, que são os extremos, né, dessa região, se eu considerar o eixo X, ok? Bom, pelo GeoGebra, aparentemente, o intervalo que devemos observar, ele vai de menos 2 até 2, né? Mas isso é algo que a gente precisa demonstrar, né, para ver se realmente essa região tá no intervalo de menos 2 a 2 no intervalo de x, tá certo? Então, vamos só copiar esse gráfico aqui e vamos colocar lá aqui no nosso no nosso quadro, né? Então, deixa eu só posicionar ele melhor aqui. Só diminuir um pouquinho, tá? Então, vamos ver, né, qual vai ser a interseção, esses dois pontos aqui, né? Que é exatamente o valor de x na interseção das duas funções, tá? Então, nesse caso, nós devemos fazer, né, o f de x igual a g de x, né? Vamos pensar assim, tá? Para encontrar o valor de x né, dos pontos de interseção dessas duas parábolas, né? Então, o f de x é o x ao quadrado igual o g de x vai ser 8 menos x ao quadrado, tá bom? Vamos botar assim. Então, resolvendo, né? Passando menos x para lá, eu vou ter então 2x ao quadrado igual a 8. Aí eu vou dividir por 2, né? Aí fica x ao quadrado igual a 4. E aí com isso, temos que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Mais ou menos 2 no caso. Então quer dizer que realmente, né, isso confirma que o valor de x, né, nos pontos de interseção é menos 2 e 2, né? São os valores. Então quer dizer que toda essa região aqui, que nós estamos vendo aqui, toda essa região aqui, né, que foi rachurada aqui, foi pintada, ela está inserida no intervalo de x, né, que é de menos 2 até 2. Então, com isso, nós podemos utilizar a integral, né, para calcular a área dessa região que está entre essas duas curvas,
tá bom? Então, vamos resolver aqui, tá? Então, vai ser a área, né? Ela vai ser a integral no intervalo de -2 até 2 de quem? Aí a gente começa com o gráfico, né? Que é maior. No caso, o gráfico da função g, ela é sempre maior do que o gráfico da função f no intervalo de -2 a 2, né? Então, primeiro eu vou escrever o gráfico da função g, que é 8 menos x ao quadrado, 8 menos x ao quadrado, menos o gráfico da função f, que é só o x ao quadrado, né? Menos a função f, dx. Então, com isso, né, eu tenho aqui de -2 a 2, vai ficar 8 menos 2x ao quadrado, dx, né? Como 8 e o 2x ao quadrado são divisíveis por 2, eu posso botar o 2 em evidência, né? E aí vai ficar 2 integral de -2 até 2 de 4 menos x ao quadrado, okay? Dx. Pronto, tá aqui. Dessa forma, nós também temos o seguinte: o intervalo, né, que essa integral está considerando, ele é um intervalo simétrico, né, que vai de -2 a 2. Então, vale a pena a gente observar se essa função ela é par ou ímpar, né? No caso, ela não pode ser ímpar, porque se ela fosse ímpar, essa integral daria zero, né? E a região aqui não é uma região onde a área é zero, isso é notório. Então, ela só pode ser par, né? Lembrando que o gráfico de uma função par, né? Vamos botar assim, só uma observação, né? Se a função f é par, então isso implica dizer que o f de menos x, ele é igual ao f de x, ok? Então significa dizer que se eu substituir, né, na função 4 menos x ao quadrado, se eu substituir o x por menos x, vocês vão ver que o resultado vai dar 4 menos x ao quadrado. Então quer dizer que esse integrando aqui ele é par, tá certo? Aí eu deixo como desafio vocês tentarem provar isso, né? Só substituir o x por menos x e aí vocês chegam à conclusão de que ela é uma função par, tá bom? Então, já que ela é uma função par, então isso quer dizer que essa área aqui, ela pode ser escrita como sendo, né, esse 2 aqui vezes, aí fica 2 vezes a integral, aí vai ficar de 0 a 2, né? 0 a 2 de 4 menos x ao quadrado dx. Bom? E aí vai ficar 4 integral de 0 a 2. Ou melhor, a gente pode até já ir resolvendo ela, né? Em vez de tantas etapas assim. Então, fica 4 vezes, né? A integral de 4 aqui, que é 4x, menos a integral de 2x fica x, aí eu vou somar uma unidade ao expoente, então fica x ao cubo, sobre, aí esse expoente vem aqui para baixo, né? Isso daqui variando de 0 a 2. A importância de eu identificar que essa função é par é que na hora da gente fazer esse cálculo aqui vai ficar mais simples, porque se eu substituir o x por zero, isso aqui, né, essa função dá zero. Então, eu posso substituir logo o x apenas por 2, tá bom? Então, vai ficar assim, né? É 4 vezes 2 menos 2 ao cubo sobre 3, que aí fica o resultado, né? 4 vezes 8 menos 8 terços, né? 8 menos 8 terços vai ficar o quê? Vai ficar 24 menos 8, 16, né? Então fica 4 vezes 16 terços, que aí multiplicando fica 64 terços, tá? Então, essa é a área da região que está entre as curvas, né? X ao quadrado e 8 menos x ao quadrado. Utilize o método integral por partes para determinar a integral ln de x sobre x dx, né?
Nós resolvemos um problema semelhante a esse em sala de aula, que utilizamos o método da substituição, né? E acredito que pelo método da substituição esse daqui também se resolve. Mas como ele pediu para fazer por integral por partes, né? Então lembrando que uma integral por partes, ele tem esse formato aqui, né? É integral de u dv, não é isso? Vai ser igual a u vezes v menos a integral de v du, né? Então o desafio aqui, já que essa integral tem essa forma aqui, né? É a gente definir quem é u e quem é o dv, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, vou reescrever aqui essa integral, sendo que será ln de x vezes 1 sobre x dx, tá? Nesse caso aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que o u vai ser o meu ln de x, tá bom? Esse vai ser meu u. Consequentemente, a derivada do ln de x, né, que é o meu du, ele vai ser o 1 sobre x dx, tá bom? E o dv, ele vai ser o 1 sobre x dx. Então, isso quer dizer que o v é a integral disso daqui, né? Então, eu tenho que o v vai ser a integral de 1 sobre x, e a integral de 1 sobre x é o ln de x, né? Então, feito isso, tá bom? Aí eu vou repetir aqui, né? Integral do ln de x, né, sobre x dx vai ficar u vezes v, então o u é o ln de x e o v é o ln de x, né? Então fica ln de x vezes o ln de x, menos a integral de v, aí quem é o v? É o ln de x, né? ln de x é du, o du é 1 sobre x dx, né? 1 sobre x dx, tá bom? Então, no final fica, né? O quadrado do ln de x, quadrado do ln de x, menos a integral do ln de x sobre x dx, né? Fica desse jeito. Então, o que acontece é que no segundo membro, né, no último membro aqui, nós temos a integral, né, no caso, menos a integral do ln de x sobre x dx, que é a mesma integral que está no primeiro membro, né? Então, vou pegar essa integral aqui, que está negativa, e vou passar ela para o primeiro membro. E aí ela vai somando com a integral que está no primeiro membro, tá? Então, com isso vai ficar 2 vezes a integral do ln de x sobre x dx, ok? Que vai ser igual ao quadrado, né, do ln de x, assim, dessa forma, tá? E aí esse 2 está multiplicando, eu passo para cá dividindo, e com isso nós temos que a integral do ln de x sobre x dx vai ser o ln de x, isso tudo aqui ao quadrado, sobre 2, tá bom? E aí, deixa eu dar uma volta aqui, sobre 2 assim. Bom, dessa forma a gente finaliza, né? Utilizamos a integral por partes para resolver esse problema aqui. Agora a sexta questão, né? É uma integral trigonométrica, pede para calcular a integral do seno ao cubo de x dx, né? Então, nesse caso aqui, o que nós fazemos é o seguinte, né? Como o seno está elevado a um expoente ímpar, então temos que reservar um fator seno de x dx, né? E o outro fator que sobra, que vai ser um expoente par, né? A gente faria o seno ao quadrado elevado a algum número, né? Que multiplicado deu o expoente aqui original, né? Então isso aqui vai ficar o seguinte, ó, integral do seno ao quadrado de x vezes o seno de x dx, ok?
Aqui a gente coloca, né, a equação fundamental, né, que a gente sabe que esse seno ao quadrado de x, ele pode ser escrito como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de x, né? Então vai ficar assim, integral de 1 menos o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x dx, né? Em seguida, o que é que vamos fazer? Vamos substituir esse cosseno por u, né? Ou seja, a gente vai aplicar aqui o substituição, tá bom? Então, vamos escrever assim, né? Aí, por substituição, substituição, né? Por substituição, eu vou fazer u igual ao cosseno de x, que implica dizer que o du, né, que é a derivada do u, vai ser a derivada do cosseno, que é o menos seno de x, né? dx. Pronto, assim. Como aqui só tem seno de x, então eu vou passar esse menos para lá, né? Então fica menos du igual ao seno de x, né? Seno de x dx. Pronto. Então, no lugar do seno de x dx eu ponho menos du e no lugar do cosseno eu ponho só o u, né? Então, essa expressão aqui, ele vai ficar integral, né, de 1 menos, no lugar do cosseno eu ponho o u, aí fica u ao quadrado, e o seno de x vai ficar o menos du, né? Então, para não ficar, botar um menos aqui, eu vou botar esse menos aqui na frente da integral e ponho o du aqui, tá certo? Bom, e aí agora troquei, né, uma função trigonométrica por uma função mais simples, que é uma função polinomial, né? Então, isso aqui vai ficar menos, aí a integral de 1 é u, e a integral do u ao quadrado fica u ao cubo sobre 3, né? Mais a constante c. E aí agora é só refazer o passo, né, da substituição, ou seja, né, como u é igual ao cosseno, então onde tiver u eu ponho o cosseno, né? Tirando esse sinal de menos aqui, na verdade, né, primeiro, aí vai ficar menos u mais u ao cubo sobre 3 mais a constante c. Deixa eu só ajeitar esse 3 aqui. Pronto. Sobre 3 aqui. E aí eu vou pôr, né? Esse aqui que tem um expoente maior fica cosseno ao cubo, né? De x sobre 3 menos o cosseno de x mais a constante c, tá? Pronto. E aí dessa forma a gente finaliza, né? Resolve essa última questão, né? Essa integral trigonométrica, né? Encontrando esse valor aí, tá? Gente, as dúvidas que vocês tiverem aí, coloca aí nos grupos da gente, né? Nos nossos canais de comunicação ou nos comentários, que aí eu vou ajudando vocês.